Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Começando com o doutor Egnaldo Pinheiro aqui na rede. Bom, doutor Egnaldo, bom dia, querido. Você tá bem? Tudo em paz, meu irmão? Bom dia, pastor Elber. Mas muito bem, meu irmão. E hoje nós vamos falar sobre o quê, querido? Hoje nós vamos aproveitar o tema como eu falei na semana passada, pastor, que o mês de abril, ele tem duas cores, sendo que uma das cores é repetida, a gente vai falar brevemente, nós já até falamos sobre ela, e que é o abril verde e azul. E ele vai trabalhar a questão da saúde no trabalho, né, no ambiente de trabalho. Então hoje nós vamos trabalhar o seguinte, cuidando da saúde mental e de suas emoções no ambiente de trabalho. E aí vamos pensar um pouco sobre qual seria esse ambiente de trabalho e o que é trabalho para você, né? Hoje nós temos, se nós pensarmos em um tempo mais antigo, vamos pensar na questão da industrialização, e todo o trabalho era feito você num local específico, que continua também hoje, só que hoje de forma híbrida, né? Da pandemia para cá, veio aquela questão do home office. Nós até já falamos um pouco sobre isso e vamos trazer de volta, porque dentro desse adoecimento emocional, adoecimento mental, ele acontece repetitivamente. Então, a gente já ouviu falar sobre burnout, já ouviu falar sobre depressão, ansiedade, e tudo isso são, muitas vezes, né, vem como consequência de um ambiente de trabalho que ele é insalubre. E aí vem o outro detalhe para a gente pensar, né? Se hoje a pessoa está trabalhando no home office, e a questão do adoecimento, como é que ele está fazendo para se cuidar? Porque houve uma mistura, né? Como o pessoal fala lá, tudo junto e misturado, né? E aí, como é que fica a mente? Quem que é essa questão? Aí veio o pensamento também, pastor, sobre a gente pensa no trabalho quando você tem algo remunerado, mas e a esposa, aquela que cuida da casa? Cuida aí agora, vem dos netinhos, vem o filho e netinho, quando aparece todo mundo lá. Como é que é? Seria esse um trabalho ou não? É prazeroso? O que que significa tudo isso para ele? Como que vai se trabalhando ali nesse contexto familiar? Então, a ideia é a gente começar a pensar hoje sobre isso, sobre esse assunto. Durante a semana, durante o mês, a gente vai trabalhando. Podem mandar perguntas, a gente vai tentar ir respondendo. O que não der para responder aqui, me encaminhe, que a gente dá um retorno e fala na outra semana, e assim a gente vai vivenciando esse cuidado. Inclusive, já fica uma pergunta, pastor Elber. O seu estúdio, ele é fora da sua casa ou é na sua casa? Meu estúdio é na minha casa. Ou seja, então tem um ambiente separado, né? É, E aí, como é um minha casa. estúdio, tem que ser totalmente preparado para isso aí. Mas já pensou também como que isso mexe contigo? Vamos lá. E aí, deixa agora o vovô de lado aí, vamos pensar nos outros detalhes aí, né? Manda aí as notícias. Muito bem, então tá certo. São 10 horas e 9 minutos. Mais uma vez, lembrando, você que quer participar aqui do nosso bate-papo, 11 9 30 03 03 16. Esse é o nosso WhatsApp para você mandar aí a tua perguntinha. E lembrando que a gente não vai estar, no tocante ao programa, a gente não vai estar identificando ninguém, ok? No tocante às perguntas e tal, a gente não vai estar identificando as pessoas, ok? Então você pode mandar a tua pergunta, mandar aí o teu comentário dentro aqui desse bate-papo que a gente vai estar, que já está acontecendo aqui com o nosso querido doutor Egnaldo Pinheiro. Mas, doutor Egnaldo, então, bom, eu queria que o senhor fizesse aí, então, apesar que o senhor já apresentou mais ou menos o que vai acontecer, mas eu queria que o senhor nos introduzisse ao assunto no tocante a em que isso pode trazer prejuízo, né? Vamos dizer assim, ou prejuízo que eu falo assim, no sentido emocional, né? De uma pessoa. Então, pastor Elber, o mês de abril até, eles fazem os órgãos públicos, as instituições que estão comprometidas com essas questões de acidente de trabalho, a gente vê lá na empresa, a CIPA, né, todos esses cuidados, eles, para cuidar da pessoa, para ela não só produzir bem, mas ter a questão da satisfação, o cuidado, e a gente vai observar isso na questão do trabalho. Qual o prejuízo que essa situação pode trazer?
quando se pensa em empresa, você vai observar a questão de acidentes que podem acontecer, né? A questão do afastamento, os problemas emocionais, como nós falamos, dentre eles, né? Tem a questão da surdez, dermatose, câncer de pele, aquelas as doenças pela função, né? E as psicossociais que vão afetando a todos, né? A gente vê quando a pessoa trabalha, hoje a gente não fala tanto, mas quando você vai nas classificações de doenças do trabalho, você vai encontrar lá tanto LER quanto DORT, né, que são aquela lesão por esforços repetitivos e os distúrbios osteomusculares, né, que são relacionados ao trabalho. E aí, o que acontecia? Acontecia da pessoa não só, se a empresa não tem aquele cuidado, aquele programa de investimento para o cuidado da saúde do profissional, e aí, no caso, é uma saúde física, o que isso vai trazendo de prejuízo? As questões emocionais, né? Dentre isso, ela vai deixando de produzir, ela vai deixando de dar conta daquilo que vai passando, aí vem as ansiedades, vem a depressão, vem as angústias, né? O próprio, como nós já falamos, o burnout, que também afeta, e aí é uma diferença. Eu sempre aprendi algo que é muito difícil de colocar em prática, e por isso a psicoterapia ajuda a gente bastante, que é o fato de você não levar o trabalho para casa. Aí veio a pandemia e bagunçou tudo isso, porque misturou, né? Veio a pandemia e muitos começaram a trabalhar home office. Hoje o trabalho é híbrido, né? Tem empresas que têm o local para a pessoa ir lá fazer o seu trabalho, e tem a questão do trabalho de home office. E o que nós vimos acontecer nesse tempo também, você vai pesquisando, vai sabendo ali, de outros que fizeram o seguinte, os espaços ficaram livres, né? Então melhoraram as condições de internet, principalmente algum lugar de lazer, né? Algum hotel e tudo, eles criaram ambientes que a pessoa poderia sair de casa e trabalhar lá com toda a segurança pela internet. Então, o que acontece de prejuízo? Eu preciso ver como que estão as minhas emoções e como isso está sendo elaborado por mim e por aqueles que estão à minha volta, né, que são as doenças que vão nos afetando e ganhando destaque nesse mundo grande que vivemos aí. Muito bem. Doutor Aguinaldo, assim, o senhor falou, como é que é a sigla mesmo Tem pra, o LER e o DORT, né? não, o senhor está falando sobre a sigla em acidente de trabalho lá, que a empresa cuida? Ah, a CIPA, né? CIPA. A CIPA tinha os programas da CIPAT, a gente que trabalhou em indústria, a gente Ah, lembra muito disso daí, que era as prevenções, aqueles grandes quadros lá, tantos dias sem nenhum acidente no trabalho, porque isso. como que vai sendo contabilizado isso? E aí mudou, né? Porque assim, como que se contabiliza na empresa? Na empresa tem os programas de prevenção e a gente vê que quando acontece um acidente, alguma coisa, vai para a RAIS, que é um programa que a gente vê nas organizações, que disso daí fica sabendo, a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. A OMS, ela procura saber disso daí, vai trabalhando isso. Então, quando entra um acidente de trabalho, é registrado, então tem um afastamento, tem toda a política de cuidado, né? E esse afastamento, ele traz muitas vezes, né? É lógico que a pessoa passou de 15 dias, vai para o INSS, e aí tem toda aquela burocracia, tudo aquilo que precisa ser trabalhado, a empresa também tem a parte dela, e a gente vê isso. Agora, imagine você tendo uma questão do esforço repetitivo, que é o LER, mas você está trabalhando no home office, então teve que se criar novas, tem que ter outra tecnologia, como trabalhar para poder se identificar tudo isso, né? E a gente observa, mas você consegue ver a questão nesse caso de esforço repetitivo, quem trabalha com computador, aquela coisa toda. Mas e como é que ficam as questões emocionais, sendo que o ambiente de trabalho agora, ele não é só lá dentro da empresa. Para muitas pessoas, o ambiente de trabalho é dentro de casa. Como é que você está vivenciando isso, separando isso, né? Porque, assim, é um caminho, vamos dizer, de vez em quando a gente fala assim, são caminhos sem volta, porque você saiu de quem pode trabalhar home office, então ele tem um outro ambiente de trabalho, ele pode ir na empresa, ele pode ter aquele convívio com os colegas, mas ele pode trabalhar de casa também. Então, assim, quais são as outras
variantes, as emoções que vão sendo mexidas nesse ambiente, nesse novo cuidado. Isso pensando no trabalhador, com a empresa, com o seu salário. E eu até trouxe a dica aqui também, é o seguinte, e aí, quando a gente olha nesse ambiente agora, a esposa, os filhos, como é que ficou essa situação aí? Será que isso afeta também? E tem esposas que chegam ou filhos vão falar que o esposo está ali, mas acabou a atenção, os horários, né? Antigamente se fazia hora extra na empresa e chegava-se tarde, e agora ele está ali e faz a hora extra dentro de casa. E como é que fica essa situação, né? Então, tudo isso mexe, né? Sim. E, doutor Guinaldo, assim, qual a forma, como que a gente deve agir preventivamente? Né? Porque, assim, por exemplo, no trabalho, quando você está ali em loco, né? Você lá você tem treinamentos, né? Você tem orientações, né? Lá você tem diversas coisas justamente para você evitar o acidente, né? Evitar o problema e tal, né? Então, principalmente se for acidente, se for um trabalho de risco, né? Sei lá, o cara é um eletricista, o cara é um serralheiro, é um maquinista, sei lá, tem muitas profissões aí que são profissões arriscadas. Eu acho que toda profissão tem seu risco, né? Mas tem aquelas que são mais, né? Que podem ter acidentes fatais, inclusive. Então o que eu quero dizer é o seguinte: no trabalho, a pessoa normalmente ela tem essa orientação e tal. Agora, normalmente, como o senhor muito bem falou, para a galera que está em casa, trabalhando em casa, né? De repente ela não está muito preocupada. Né? Ela está em casa mesmo. Eu já vi, inclusive, até alguns não vou chamar de especialista, né? Dizendo o seguinte, que quando você está em casa, que você que trabalha em home office, né? Aliás, que eu já ouvi até o doutor Aguinaldo mesmo falando isso. É bom que você saia para trabalhar. Assim, né? Então, ainda que seja home office, mas você se organize, se prepare, né? Se for o caso, até se arrume, né? Como se você estivesse trabalhando lá, fosse trabalhar lá fora. Por quê? Para que o teu cérebro, inclusive, saiba separar as coisas, né? Para que quando terminar o trabalho, você termina, desligou se for o computador, você desliga ali o seu computador e vai, né? E vai voltar para o teu ambiente de lar, né? Porque senão você começa a misturar as coisas e tal. E aí eu acho que é onde bate o relaxamento, que a pessoa ela não vai ter o time, né? E é isso que eu quero saber do senhor, qual é o time? O time certo de eu me estar ligado para eu não ocasionar aqui um acidente de trabalho, como ler, por exemplo, né? Como de repente um problema de vista, né? Se eu ficar aqui com o computador, com a tela brilhante aqui na minha cara, sei lá quantas horas por dia, né? E outras coisas, outros tipos de trabalho, que tem gente que pega trabalho na empresa e traz para casa para fazer, não só no computador, mas alguma coisa ali, manual mesmo e tal. Então, e aí há esse relaxamento pelo fato do cara estar em casa e tal, ele tá ali, a menino passando pelo lado, mulher pelo outro, né? Às vezes chega uma visita, nananã, e o cara tá ali relaxadão. Qual o time certinho para ele entrar com uma prevenção? Não agora com o remédio, né? Mas com a prevenção. Então, pastor Albert, foi bom trazer toda essa dinâmica, porque reparou que envolve todo mundo quando a pessoa trabalha de casa, né? Quando o ambiente de trabalho dele agora, ele trabalhando no home office, o ambiente de trabalho dele se tornou o aconchego do seu lar. E aí a gente ouve muitos especialistas e eles trabalham justamente isso em relação a separe o seu ambiente. Por isso que eu te perguntei aonde trabalha. O seu ambiente ele tem que ser preparado especificamente, porque um lugar que vai fazer a transmissão, que é a sua rádio, é ali que está trabalhando. Então não pode ter barulho mesmo. Então, consequentemente, as pessoas não vão entrar de qualquer jeito aí do seu ambiente de trabalho, né? Eles, se precisar, vão esperar o tempo certo. Agora, a pessoa que trabalha num serviço em que é comum a participação de outras pessoas, a família precisa entender também que, embora o pai, o esposo esteja ali, ele, na realidade, está no seu ambiente de trabalho. Então, assim como lá no ambiente de trabalho dele, a gente não vai visitá-lo, né? A não ser que seja chamado a alguma outra situação, a pessoa também ela precisa delimitar isso. Então, não dá para ele poder ficar trabalhando da copa
de casa ali é onde tem vários ambientes, né? Várias pessoas, né? Naquele ambiente onde passam várias pessoas, um movimento muito grande, principalmente tem pessoas que trabalham com a sua equipe aí na sala do Zoom, né? Tem que um estar olhando o outro, então ele acaba abrindo a guarda da casa dele, né? Então é necessário ele estar atento também que ele precisa separar. Então, o time, primeiro detalhe é esse: qual é o ambiente? Como o pastor mesmo já falou, sair, se preparar, tomar aquele banho como ele fazia antes, e agora ele vai para o trabalho. Então, repare que a mente dele precisa também estar configurada para isso. Ele precisa entender que está no ambiente de trabalho, porque não é só os outros. A gente está falando dos outros que podem aparecer, né? Mas a própria mente, eu estou em casa e eu conversava com uma pessoa, né, esses dias atrás, e ele trabalha, né, trabalha nessa parte de segurança também, e ele falou de umas dicas importantes, porque a gente vê que a maior parte, e a gente aprende lá na CIPA, no CIPAT, o programa de prevenção lá de acidente de trabalho, e eu lembro que numa participação lá, eles mostravam naquela ocasião, isso na década de 80, e aí 80 ou 90, né? Não posso falar muito minha idade, não, né? E aí, o que que aconteceu? Eles falando assim que a maior parte dos acidentes acontecem no ambiente familiar, em casa. Por Uhum. que no ambiente de casa? É a hora que você relaxa, abaixa a sua guarda, abaixa a sua atenção. Então, se você está acostumado a fazer múltiplas coisas dentro de casa, na hora do trabalho é trabalho, porque senão você vai se distrair, pode acontecer um acidente. Então, uma das questões que foram mostradas é isso. E a pessoa também até citou assim, olha, por que os acidentes automobilísticos aconteciam, não sei se isso ainda é regra, né? Mas aconteciam geralmente a pessoa vindo de viagem os 300 metros de chegar em casa. Porque quando ele está chegando em casa, ele está tenso na viagem toda. Mas quando ele está chegando em casa, ele já, não, agora eu estou num ambiente de conforto, estou na minha zona de conforto. E é essa hora que ele se distrai. Então, a primeira coisa é que eu preciso, com a minha família, entender que nós estamos trabalhando. Tanto eu estou ali no meu ambiente de trabalho, ali se tornou o meu lugar de trabalho, quanto também a família precisa estar atenta, porque qual vai ser a configuração que ela vai fazer. E aí, dependendo do local, se é um local que tem muitos sons, ele vai precisar de fazer uma acústica melhor, né? Porque, assim, se é igual no nosso caso aqui de transmissão, né? Eu aqui da igreja, do nosso local, ambiente de trabalho, na sede de trabalho aqui, estou usando uma sala e eu fico mais confortável. Em casa, eu preciso ainda ajustar algumas coisas, porque ainda tem alguns barulhos que às vezes surgem. Então, e sem a gente perceber, pode causar uma angústia por causa da preocupação do trabalho. Então, olha só, você tem o seu prejuízo, e nessa angústia você pode, às vezes, se estressar, e, sem perceber, por estar na sua zona de conforto, descarregar a sua frustração e aquele momento de explosão na pessoa que não tem nada que ver com aquela situação que você está vivenciando. Olha o prejuízo aí, só falamos só no ambiente de trabalho em casa, tá vendo? Quando o seu ambiente de trabalho foi para dentro da sua casa. Muito bem. É exatamente isso, né, doutor Guinaldo? Porque assim, eu acho que é bem do ser humano mesmo, né? A gente. Acho que viver por associação, né? Não sei se você vai me entender o que eu estou falando. A gente vai associando, né? No caso, você falou que quando a pessoa está viajando, né? Ela está vindo para casa, né? Por exemplo, ela chegou é, vamos dizer que você veio do Nordeste, né? Aqui em Brasília, quando você vem do Nordeste, quando você entra ali em Planaltina de Goiás, né? Formosa, e depois logo Sobradinho, que é a primeira cidade satélite dentro do Distrito Federal, né? Então quando você entra ali, pronto, aí já, né? Você, pô, tô em casa e tal, né? E aí às vezes que a pessoa pode relaxar demais, né? Ou então vir ainda no embalo, né? Quem tá vindo de Goiânia aqui pra cá, pra Brasília, mesma coisa. Quando você chega ali, entra na Samambaia, ou então quando você avista a Samambaia de longe, aí você, pô, chegou e tal. E aí onde Estou em você casa. pode... Tô em casa. E aí onde você pode, né? Agora você imagina o sujeito dentro de casa mesmo, né?
Imagina ele dentro de casa mesmo e tal, trabalhando, fazendo, né? E tem gente que trabalha com marcenaria, por exemplo, com carpintaria, né? Onde tem ali ferramentas de cortes, né? Violentos e tal. Então, tudo isso a gente tem que estar muito ligado. Agora, doutor Ignaldo, e assim, em que momento, vamos dizer assim, pode haver uma aspas aí, uma lesão emocional para o camarada que trabalha dentro de casa? Então, dentro de casa, ele começa a, sem perceber, né, a questão da disciplina, né, a desorganização, a procrastinação, né, e aí tem aquela queda da produtividade e ele, como eu não diria lesão, né, mas ele começa a ter o sofrimento emocional, né, ele começa agora a não conseguir dar conta e sem ele perceber, ele pode estar aí mediante, porque na empresa você tem as suas cobranças, você tem que dar conta de várias circunstâncias. E aí ele começa a diminuir o ritmo de trabalho e começa a não ter aquele prazer. Uhum. E aí a falta do prazer, a angústia vai batendo ali, ele vai começando a desmotivar. E ele mesmo, em algum momento, ele vai começar nessa mistura, né, da rotina familiar com a profissional, ele começa a não se sentir completo no que está fazendo, e aí ele começa a querer desistir, começa a desanimar. Ele precisa de estar trabalhando demais, por exemplo. Aí ele não conseguiu dar conta durante as 8 horas de trabalho dele, que é o estipulado então, e aí ele pega, vai acumulando o serviço, e vai virando mais, vai ficando mais tarde, vai perdendo aquele, agora é o tempo de trabalho, né? E por isso que foi desenvolvida a forma da pessoa, ela bate o ponto dela, e aí ela continua dando conta do dia a dia, do seu trabalho. Então ele interrompeu, acabou ali, bate o ponto, parou e sem problema mais, não precisa dar continuidade no seu trabalho, sabendo que o que ele não conseguiu fazer durante o dia, ele tem que se organizar, ele não vai conseguir aumentando o tempo de seu trabalho ali, né? Que a hora extra ele não vai poder fazer, a não ser que seja autorizado pelo patrão, né? E ele vai acabar também sendo cobrado mais. Por que quando você estava no ambiente de trabalho você estava conseguindo dar conta e agora em casa não está conseguindo? Então, tudo isso vai mexendo emocionalmente. Da mesma forma, acontece no trabalho que a pessoa vai e começa, tem que se deslocar para lá e fazer todo aquele processo. Por isso que a gente vê que no Brasil, por exemplo, o que mais afeta no brasileiro são a depressão, a angústia, né? A gente vai observando isso no contexto brasileiro. O brasileiro, né, as doenças mentais, no caso de emoções, são grandes também. E aí o afastamento. Não é só por causa do Brasil, estamos falando do Brasil, né? É, e aí a gente precisa estar atento. Uma coisa que a Organização Mundial da Saúde coloca como saúde mental no trabalho, né? Ela coloca que é um estado de bem-estar no qual uma pessoa é capaz de apreciar a vida, trabalhar e contribuir para o meio em que vive ao mesmo tempo em que administra suas próprias emoções. Então, quando começa a ter essa falta de prazer, o desgaste, a angústia, aquela que começa a questionar, será que eu estou no lugar certo? O que eu estou fazendo? Não estou conseguindo lidar com as pressões do dia a dia, né? Que a empresa, que o trabalho me coloca. E eu tento, isso começa a interferir na minha vida pessoal, na familiar, na profissional, e aí os distúrbios começam a acontecer. E o maior deles começa ali aquela questão da ansiedade, né? Nós já somos ansiosos de natureza, né? Uhum. Você encontra poucas pessoas quando você pergunta assim, fala, você é ansioso? Ela fala, não, não sou ansioso, não, sou tranquilo, sou de boa. Geralmente, temos um certo nível de ansiedade. Quando essa ansiedade vai indo além, aí ele pode chegar a um transtorno de ansiedade generalizada. Muito bem. E doutor Ignaldo, assim, vocês conseguem já identificar, né? Vocês como cientistas, pesquisadores e tal, vocês conseguem já identificar quais vamos chamar de transtorno, né? Quais os transtornos emocionais que mais são comuns, né, para as pessoas que estão trabalhando home office? Então, na questão do trabalho, quando você observa a ansiedade é que está em ponta, né? Na empresa,
quando vão fazer as pesquisas e tudo baseado nos dados que, por exemplo, no Brasil, o Diese traz para a empresa, era o quê? A ansiedade em torno de 63%. Isso há um tempo atrás, né? A depressão, 59%. O burnout, né, que é aquele desgaste, sofrimento pelo esgotamento mental, era 44%. E o estresse, né, chegava a um nível severo do estresse, uns 37%. Isso mais ou menos. Então, assim, começa com aquela ansiedade por não estar dando conta daquilo que precisa fazer. Uhum. Isso é fora, né, na empresa, mas também em casa. O problema do trabalho home office, né, é que às vezes quando você começa a não dar conta, você começa a ter, eu já conversei com pessoas que chegaram a ter, assim, olhar só de olhar na tela do computador, pensar em abrir, né, o notebook para começar a trabalhar, ele começava a ter reações assim de sofrimento, tanto de sofrimento que ele não aguentava e não abria, fechava. Não, não, não dá, não estou conseguindo, né? Várias reações físicas, emocionais. Agora, nós estamos falando no trabalho comum, por isso que eu quero trazer também, e eu sei que tem muitas irmãs, que muitos irmãos aí, pessoas das suas casas, nas igrejas, que trazem, que trabalham, têm prazer no que faz. Tem pessoas que têm prazer no que faz de ser aquela que administra, é uma empreendedora, administra o lar com primazia, né? Algo assim, né, que é fundamental, que precisa. E ela administra, e chega um momento em que o desgaste apareceu, né? E aí ela começa a deixar de produzir, e aí vem a cobrança. Então, não só porque o ambiente de trabalho de uma esposa é a sua casa quando ela não trabalha fora. Aí, quando ela trabalha fora, e tem a empresa em que trabalha e tudo, ela começa a ter um acúmulo de serviço. Ela tem dois empregos, né? Ela vai ter duas partes ali. É uma que é em casa, quando chega, por mais que tenha uma secretária que cuide de tudo, mas ela vai chegar e ver os detalhes, vai olhar, vai cuidar do esposo, vai cuidar dos filhos. Se tiver netinho, vai ter. Nós já vimos algumas reportagens e nós vimos a questão severa do adoecimento por causa de recursos e tudo, e a gente já viu aí nas mídias, nas reportagens, de pessoas que, de repente, tinham, por causa da pandemia, né, ela tinha um status, um nível, uma forma, um local, a casa boa, que reduziu a coisas menores, a espaços menores, e teve que dar conta de tudo. Tem que dar, teve não, tem que dar. E aí o adoecimento vem, né? Então, quando o pastor fala assim, como é que a gente vai identificando isso na pesquisa? Mas quando a pessoa começa a vivenciar o sofrimento e ela busca ajuda, aí nós vamos identificar no setting terapêutico, né? Qual é o nível em que aquela pessoa está vivenciando. Quando é na empresa, a empresa logo procura encaminhar. Quando é um professor, porque antes se falava muito, né? Era dos professores. Os irmãos vão lembrar que muitos professores levavam para corrigir as provas, trabalhar tudo era manual, né? Tinha que ir tudo para casa. Então eles trabalhavam uma carga pesada, né? Uma carga horária grande na escola, e eu creio que ainda acontece isso ainda, mas ele tinha que continuar fora. Então, o que vai acontecendo? As emoções vão ficando abaladas por qual motivo? Por causa da cobrança, né? E da autocobrança, porque eu não estou dando conta, o perfeccionismo, né? E aí começa aquela dedicação intensa. Então a gente precisa começar a identificar, né? As emoções que estão vivendo, estão sendo sentidas ali. Talvez nós não percebamos, né? Mas aí a prevenção do adoecimento mental, como o pastor perguntou, parte do momento em que eu preciso identificar o que está acontecendo comigo naquele momento, né? Na empresa, imagine, pastor, uma pessoa na empresa e de repente ela começa a chorar. É um dos sintomas. Um choro constante. E ela não sabe nomear. A empresa vai encaminhar. Mas e se isso está acontecendo em casa? Né? Você está trabalhando a sua empresa em casa. Você começa. Aí você está trabalhando aqui, a gente dá uma fugida, fecha a tela, dá né? Aí vai ali. Mas peraí, eu não posso fazer isso. Estou trabalhando, estou ali direto. Eu conversei uma vez quando eu tive na minha cidade, lá, acho que foi no ano passado, conversando com um colega lá no trabalho, eu comecei a pesquisar com ele, como é que é esse negócio da empresa? Ele falou, eu posso trabalhar lá,
posso trabalhar em casa. E como que é? Ele falou, rapaz, na minha empresa é o seguinte, se eu ficar X minutos sem nenhuma produção, sem nenhum movimento no teclado, ele já logo entra em contato comigo, porque eu não estou trabalhando. E a verdade, né? Então, se você estiver lendo, você também tem que estar. Ele tinha uma forma lá de deles detectar, de identificar se ele estava ali ou não. Então, tem essa pressão também. Né? E se aconteceu, igual aconteceu, por exemplo, de cair o sinal da internet, ele logo no celular entrou em contato. Olha a pressão que a pessoa está vivenciando. Tudo isso, pastor, a gente precisa estar atento, de poder observar quando vem os sintomas de que está começando a ter um probleminha ali, emocional acontecendo. Doutor Ginaldo, exatamente, né? Era a pergunta que eu queria te fazer. Porque assim, a pessoa quando ela muitas pessoas, né, quando estão trabalhando em casa, elas recebem as suas demandas, às vezes metas, né? Às vezes demandas diárias, né, semanais. E, por exemplo, lá no trabalho, ela trabalharia, não interessa o que ela tem para cumprir lá e tal, mas ela normalmente, a empresa abre às 8 da manhã e fecha às 18 horas, vamos dizer assim, né? Se for uma empresa normal. Se for um funcionário público, o cara trabalha lá, né? Vamos dizer que ele entre, sei lá, 8 da manhã e sai às 2 da tarde, ou 2 da tarde e sai às 8 da noite, vamos dizer que seja esse horário. Mas, enfim, lá fechou-se as portas, todo mundo tem que ir embora. Mas aí quando ele traz demanda para casa e às vezes ele não está conseguindo bater ou cumprir as exigências ou as demandas e tal, aí o que ele faz? Ele acordou lá, vamos dizer que ele começou às 8 horas, aí era para ele parar às 2, aí ele não consegue, ele para às 16, ele para às 18, às vezes acorda de madrugada para, né, para poder dar conta do que foi passado para ele e tal. E aí a pergunta e a família? Né? Porque aí, queira ou não, começa também a haver cobranças, porque agora o cara, ele tá em casa, mas ele tá em casa de corpo presente, né? Ele não tá em casa, né? Assim, então ele tá por conta daquela situação, por conta da empresa e tal. E aí começam também as pressões que o senhor até falou aí. Dentro de casa, de repente filho, esposa e por aí vai, né? E aí a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: emocionalmente, esta família, né? Há o risco também de haver adoecimentos, de até se transformar num transtorno, né? Desse filho, desse pai, dessa mãe, né? Que está ali e de repente não tem mais a presença do marido como gostaria de ter, ou da esposa como gostaria de ter. A forma que lidamos conosco e com os outros, principalmente aqueles que são mais próximos de nós mesmos, de nós, né? A tendência é que causar algum tipo de trauma emocional, alguma tristeza, algum sentimento em que vai ser prejudicial, não agora, mas depois. Né? Então, assim, o que acontece? E é interessante a gente observar isso, se na empresa eu tenho 8 horas de trabalho, e pela regra da empresa, olha, além desse horário, não será contabilizado hora extra financeiramente, vai para o quadro de horas, ou você não vai receber, ou não tem, então a regra é não fazer hora extra, então você tem que cumprir suas demandas dentro daquele horário, correto? Então, dentro de casa, você tem que cumprir a mesma coisa, né? Trabalhar do mesmo sentido. Porque se lá na empresa deu aquelas 8 horas de trabalho, você não conseguiu cumprir as metas que eram propostas, as demandas que foram trazidas, quais foram as motivações de não ter se cumprido aquelas demandas? Então, eu posso dizer que, dependendo da empresa, surgiu algo de emergência que foi mandado ali. Da mesma forma, pode ser mandado essa demanda para você pelo seu notebook, pela forma de trabalho que você está utilizando. Portanto, a primeira coisa que eu preciso observar eu tenho 8 horas, meu quadro de horas de trabalho é esse, eu vou cumprir esse período e procurar ser produtivo nesse período. Se eu não estou sendo na empresa, eu não vou ser em casa também. Então, eu preciso observar isso. Se, porventura, eu na empresa conseguia e não estou conseguindo em casa, alguma coisa está acontecendo. Então, logicamente, a empresa vai chamar, vai pedir para poder, então, ir para lá para o escritório de lá, vai dar opções para a pessoa fazer a sua demanda.
O problema maior não é cumprir o seu projeto, é o quanto que você se cobra é, a ponto de querer não só fazer aquilo, mas trazer várias outras coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu estava lá no trabalho, o meu foco é ali, eu consigo limitar ali. Quando eu estou em casa, eu quero fazer outras coisas ao mesmo tempo. Ou eu me descontrolo, eu me cobro demais. Aí vem aquela questão do esgotamento do trabalho total, né? Então eu preciso estar atento, vem o estresse, então eu preciso cuidar disso daí. Se nesse período começa a aparecer alguns sintomas, né? Como dor no peito, os lapsos de memória, eu começo a perder sono, né? Começo a ficar irritadiço, né? Começa aquela irritabilidade que não pode chegar alguém perto de mim que eu estou tendo isso e começa a cair a produtividade, com certeza eu já estou vivendo um sofrimento. Eu tenho que buscar ajuda para identificar o que está acontecendo e qual foi o momento. Será que foi o ambiente que eu estou vivenciando? E se esse ambiente é na minha casa, aí que vem a dificuldade, né? Mas eu estou dentro de casa, eu estou com a minha família. Não, você não está com a sua família. E eu preciso estar consciente disso, né? Por mais que a minha esposa esteja do lado ali, eu não estou com ela, porque o meu foco é trabalho. Eu estou ali no trabalho. Tanto é que se ela perguntar alguma coisa, você vai falar, ou o filho perguntar alguma coisa, você fala assim, espera um momentinho, deixa eu acabar de responder tudo isso daqui. Você já vai fazer? Não, estou fazendo ainda, né? O horário de almoço, eu bato cartão meio-dia, então, e tiro 1 hora de almoço. Eu vou fazer o quê? Almoçar meio-dia, bater meu cartão, tirar 1 hora de almoço. E depois eu retorno. É aquele momento de descanso. Então, quanto que isso eu estou conseguindo dar conta, pastor? É isso que é importante. Então, antes da pandemia, o Brasil já era considerado o país mais ansioso do mundo. Imagine depois quando o ambiente agora é associado com o lugar seu de descanso, né? Olha só como que é lidar com tudo isso daí, né? Como é que você vai ter uma reunião que tem cobrança, que às vezes que a cabeça fica fervilhando e você acabou a reunião ali, acabou o momento de trabalho, você fecha o computador, o que que você vai sair? Vai fazer, né? Já abre a porta, o primeiro que falar alguma coisa que você não entender, você vai descarregar nela. Então eu preciso primeiro, acabou o meu tempo de trabalho, relaxar, estou dentro de casa, lembrar que eu estou dentro de casa. Já agora eu estou saindo, vou abrir a porta, é outro ambiente, né? Eu não vou precisar de pegar uma condução, mas eu estou em outro ambiente. Então eu preciso agora descontaminar, né? Tem que rebaixar o humor, pensar nisso e trabalhar que a rotina familiar é diferente. Eu vou estar entrando numa outra rotina. É, doutor Ignaldo, a gente, o senhor falando, né, sobre exatamente sobre essa questão de as pessoas aprenderem, né, a lidar com ambientes e tal. E eu acho que é meio difícil, porque assim, o que eu já vi, que o melhor, normalmente que eu já ouvi de pessoas que trabalham com demandas, né, até mesmo com metas, alguma coisa assim, é que eles reclamam que a empresa ela te manda para casa, beleza, mas ela aumenta a tua demanda, ela aumenta a tua meta, entende? Por entender que em casa o cara vai ter mais tempo, ou que em casa o cara pode dar o famoso migué, né? Então, assim, ele pode ali dar uma paradinha e tal, ele vai ali, faz alguma coisa que ele tem que fazer, depois ele sai, né, e tal. Então, e aí a empresa às vezes aumenta essa demanda. Eu já ouvi muita gente mesmo reclamando, né, que aí eles têm, quem trabalha na parte mais burocrática, eles dizem que eles têm mais reuniões fora de horário, né? Justamente por quê? Porque o cara tá em casa. Então aí a empresa acha que porque o cara tá em casa, ele, né, ele tem que estar ali por conta dela e tal. Eu já ouvi muito, não foi nenhum, nem dois, nem três, reclamando muito, né, que quando começou mesmo aí o home office depois da pandemia, né, tem muita gente que reclama justamente disso, dessa mega demanda aí e tal, e que às vezes acaba trazendo prejuízos, né? Então, pode falar. Então, pastor Evandro, só nessa parte ali é importante observar o seguinte, que na época, quando começa essa questão do home office, do trabalho em casa, né, realmente estava se adaptando
Hoje já tem as leis de trabalho que também favorecem em relação a isso. E uma das coisas da demanda de trabalho é que você vai cumprir as mesmas metas que você cumpria antes lá no trabalho com o mesmo tempo, trabalhar ao mesmo tempo. Mas realmente isso daí foi uma questão de adoecimento muito grande logo nesse início de trabalho home office. Sim. E aí a pergunta, doutor Ignaldo, assim, é, nós estamos aqui tratando, né, de pessoas que podem sofrerem prejuízos. Eu te fiz uma pergunta ainda há pouco a respeito de como que eu ajo preventivamente, né? E acontece que muitas dessas pessoas, por exemplo, o funcionário público, depois dos seus 5 anos lá e tal, ele já tem 5 anos, 3 anos, eu não sei, mas ele tem a sua estabilidade, né? Então ele já está mais à vontade, está mais tranquilo no quesito de repente a chegar num chefe, num patrão e tal, falou, poxa, está acontecendo isso, eu acho que estão exagerando e tal. Mas normalmente a pessoa, quando ela é que a gente chama de CLTista, né, ela tem medo. Né? Ela se sente pressionada e ela tem medo de chegar e confrontar o patrão, confrontar o chefe, né? Porque ela acha que de repente ela fica meio preocupada porque ela acha que de repente pode vir, né? Haver uma retaliação, né? Ou até mesmo uma demissão, né? Ou um alerta em relação a ela, né? E às vezes ela fica preocupada, né? E aí, por conta. Isso são pressões, né? Porque ela começa a ficar preocupada e começa a ficar pressão. Aí é pressão do trabalho, pressão dentro de casa, né? Porque ali também o cônjuge ou os filhos estão ali agora também pressionando e tal. E nesse caso, doutor Ignaldo, liga pra quem? Onde é que aperta o sinal do Batman aí pra aparecer pra vir salvar o povo? Eu ainda digo mais, pastor, tem essa pressão ali, né? Não vamos deixar só essa conta para a família, não, né? Tem a questão muitas vezes que assim, quem que estava preparado na demanda com a sua questão da internet ali, né? Que você teve que melhorar a condição dela, teve que ter mais recursos, aí o valor financeiro já aumenta um pouquinho mais, então você tem aqui assim, aumenta lá e sai de outro lado, vai sair da onde? Do seu bolso, né? Porque você está trabalhando pensando nesses benefícios. Quando se pergunta onde, uma dica é, se a empresa ainda tem o ambiente dela de trabalho, negocie para poder pelo menos trabalhar de lá. Né? E lá, de vez, durante a semana, pelo menos 3 dias eu vou trabalhar direto da empresa. Olha que coisa boa. Você vai sair de casa para trabalhar e vai cuidar da demanda, né? Foi-se trabalhado mesmo, realmente ainda tem sido, né, trabalhar a questão das demandas para não, porque a ideia era essa, agora ele de casa ele vai enrolar, não vai fazer. Então, aumentou-se esse quadro de demanda, de cobrança. Então, a questão toda é realmente a pessoa que tem mais tempo de trabalho, mas hoje nós vemos uma juventude, porque nós vamos pegar assim, uma turma nova aí que se adaptou muito bem com esse contexto, e tranquilamente eles chegam e falam, olha, essa demanda não está justa, nós vamos conversar nas reuniões, procurar fazer. E as reuniões dentro do horário de trabalho foi uma das coisas que a CLT também procurou trabalhar isso quando percebeu o que estava acontecendo, que é que a empresa precisa fazer as suas reuniões dentro do horário que é estipulado do trabalhador, para ele poder estar ali. Né? Ainda hoje acontece em algumas empresas, por exemplo, que precisam de dar capacitação e tudo, que a pessoa vai num outro horário, mas ele está sendo remunerado por estar ali, porque ela está colocando em outro horário, ele vai fazer daquele outro horário e vai ter que cumprir o seu horário de trabalho, então ele já sabe disso dali, então tem todo esse trabalho. A questão é como que você está se vendo ou se deixando levar ou esse sofrimento chegar porque você não está dando conta e resolve fazer em outro horário. Uma das coisas que eu vou percebendo que a gente conversa com as pessoas ali, quando ela abre o ponto, na realidade ela acaba entrando dentro da empresa virtualmente, ela está na empresa. Então, se ela vai tentar fazer isso fora de horário, ou se ela for fazer em hora extra, ela vai ter que justificar. Então, na realidade, olhar que se ele está trabalhando de casa, ou seja, o seu ambiente de trabalho se tornou o seu escritório dentro da sua casa, que ele preparou um escritório ali, ele vai cumprir e trabalhar ali. Acabou, desligou a máquina, fechou o ponto dele, agora é hora de relaxar. Ah, ficou algo de demanda sem fazer, anota para começar no outro dia cedinho. Ó, essa demanda eu não consegui dar conta, é aqui que eu vou começar, porque virão as outras. Mas eu tenho que terminar essa daqui, vai se reportar ao chefe dele, aquela pessoa, isso dentro de casa. Fechou ali, olha, é hora de você estar com a sua família. Qual a diferença?
que muitos, quando saíam do trabalho, iam primeiro encontrar com os amigos, iam bater aquele papo, relaxar para depois ir para casa. Agora você já está dentro de casa. Então o que que você vai fazer? É o seu convívio familiar. Sai com seu filho, vai dar uma saída, né? Vai fazer algo que seja bom, chama para conversar, né? Se for possível, para não ficar, não ir logo para uma televisão que gosta de ver, né, uma reportagem, tudo, faz alguma coisa que seja, monta, né? Trabalhe um programa na semana para fazer com a família, segunda, terça, quarta, quinta, como a saída do trabalho, aquele encontro, ou até mesmo encontro com um amigo que você vai marcar quando você estiver ali nesse momento. Então, vá praticar exercício. Isso é preventivo, né? Não é sobrecarregar, você está sobrecarregado de trabalho e preenche o seu tempo com outras coisas para poder tomar o seu tempo. Não, acabou o trabalho, agora é hora de desligar, então marca a saída, vai tomar um sorvete com o filho, vai conversar com a esposa, vai arrumar alguma coisa que te dá prazer, ou até mesmo descansar. É outro detalhe, se está cansado, tira aquele seu tempo também. Muito bem, já são 10 horas e 53 minutos, meu Deus do céu. O tempo passa rápido. Já foi o tempo, já nasceu até a Elisa, meu Deus do céu. Que maravilha! Hoje nós estamos conversando com o Dr. Aguinaldo, e o tema de hoje, cuidado da saúde mental e de suas emoções no ambiente de trabalho. Inclusive você pode mandar aí o teu alô, teu recado, né? Se você quiser mandar aí tua perguntinha, a gente não vai estar identificando você, ok? Se você tiver alguma dúvida, quiser acrescentar aí algum comentário a respeito desse bate-papo, fique à vontade. Estamos aqui, então, no 11 9 3003 0316. Doutor Aguinaldo, cuidado da saúde mental, né? Então, assim, no trabalho, no ambiente de trabalho, em loco, vamos dizer, né? Que agora tem que estar... É híbrido, né? É isso, pronto. O cara é híbrido, mas esse aqui, ele tá mesmo lá no escritório, ele tá lá na sede da empresa, né? Como, assim, eu queria que o senhor trocasse em miúdos, né, como profissional da área, como que eu posso me blindar, né, se é que eu consigo, né, blindar a minha saúde mental dentro de um ambiente de trabalho, porque assim, são muitas coisas, né? Eu tenho chefe, eu tenho as interpretações minha para com esse chefe, né? Às vezes o chefe ele foi duro comigo, às vezes eu posso estar confundindo isso com um assédio moral, né? Às vezes esse chefe, eu lembro aqui, doutor Aguinaldo, quando eu comecei, acho que eu já até comentei aqui na rádio, quando eu comecei em rádio, lá em 92, né? 92, lá em Imperatriz do Maranhão, nós tínhamos um chefe que ele era muito, o nosso diretor da rádio lá, ele era muito gozador, muito, muito gozador mesmo. Tirava onda de todo mundo, apelidava todo mundo e tal. Só que ao mesmo tempo que ele sabia, e eu admirava ele por causa disso, porque ao mesmo tempo que ele brincava, que ele, né, e tal, ele era muito, na hora de corrigir ou na hora de dar uma bronca, ele era muito tranquilo, assim, de chegar e falar mesmo na lata, na real e tal. E às vezes você ficava ali querendo matar o cara, né? Mas aí já em seguida ele já chegava ali, tirava uma onda, brincava, fazia uma brincadeira ali e tal, nananã, mas o recado tinha sido dado e ai de nós, né? Se nós não cumprisse ou corrigisse aquilo que ele viesse cobrando, né? Que ele vinha cobrando, né? Então, assim, no meu caso, o pessoal pensa assim, né? A rádio, tudo é flores, né? Assim, talvez algumas pessoas... O cara vai só abrir o microfone, glória a Deus, nananana. Mas não, acho que teve lá na frente, além do... Eu particularmente me considero que eu tenho um dom, vamos dizer assim. Só que é igual jogador de futebol. O jogador de futebol também ele tem um dom, mas ele tem que treinar, ele tem que lapidar, né? Eu, falando aqui de mim, quantos e quantos programas que eu ouvia de rádio, de locutores, eu morando lá em Imperatriz do Maranhão, eu gostava de ouvir locutores de São Paulo, de Brasília, do Rio de Janeiro, onde estava ali, né, a elite dos locutores. Eu ficava ali malhando, eu gravava programas e depois ficava ali horas e horas me ouvindo, né? Eu gravava leituras, a minha leitura, como é que estava, né, e tal, depois ficava ali ouvindo aquele trem, praticava para ter flexibilidade na boca, então praticava exercícios de dicção, né? Botava caneta ali, ia ler
eu ia de manhã, isso o diretor me pedia para eu fazer isso. Ele mandava eu ir para a rádio para ficar. Eu estava começando o rádio, então eu precisava aprender, inclusive, a falar com articulação, a não ser repetitivo. Era tantas dicas, tantas coisas que ele falava pra gente, né? Então, assim, e quando eu pisava, né, pisava na bola e tal, ele vinha e dava a chamada, falou, ó, presta atenção nisso, você tá se ouvindo, você tem que se ouvir, olha o que você tá falando, nananã, nananã, toda hora era uma chamada, né, por quê? Porque era rádio, a Imperatriz na época tinha, acho que eram 7 rádios que tinha lá na época, e essa rádio, ela era a primeiro lugar de audiência, então eu trabalhava numa rádio de primeiro lugar de audiência, né, então assim, eles tinham todo esse cuidado para manter essa audiência, né? Então, assim, e aí eu tô te falando, eu tô contando tudo isso porque dentro do ambiente de trabalho eu tenho que também, eu como funcionário subalterno, né, ali, que trabalho para chefes, para gerentes e tal, eu também tenho que ter essa sensibilidade de não achar, porque hoje nós estamos numa era de que tudo, né, tudo é racismo, tudo misoginia, tudo é machismo, tudo enfim, tem tantas coisas, né? E que ficou assim, tá difícil até. Imagina um chefe dentro de uma repartição pública, né? E o cara às vezes vai chamar a atenção de alguém, aí o cara vai dizer, não, você tá só vive chamando a minha atenção porque eu sou homossexual, porque eu sou negro, porque eu sou vermelho, como é que fala? Ruivo, porque eu sou mulher, porque, entende? Então assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes o cara tá sendo duro ali, né? Mas é justamente para quê? Porque ele quer ter paz amanhã, ele quer deixar você trabalhar amanhã e fazer o bom trabalho, né? Agora, claro, sabemos também que tem os abusadores e tal. Eu tô te contando toda essa história para te perguntar, como que eu faço para blindar a minha saúde mental, doutor Ignaldo? Eu consigo esse negócio aí? Olha que você já conseguiu. Olha que maravilha. Quando você traz a sua experiência, é, quanto conteúdo, quanto material você me apresentou aí? Alguns eu consegui identificar. Por exemplo, quando você me fala da sua admiração desse chefe, que ele era duro na hora de cobrar, mas também ele era uma pessoa que sabia lidar com as emoções, com a pessoa, mediante o projeto. Então você tinha conhecimento, olha só, teve o conhecimento da onde você estava, uma rádio de primeiro. Só um parênteses, doutor Ignaldo. É porque assim, eu via nele, e que isso era muito bacana que ele conseguia transmitir pra gente, porque ao mesmo tempo que ele chamava essa atenção, ou que ele dava aquela bronca, alguma coisa nesse sentido, ele fazia questão, e eu achava isso assim, depois que eu fui, né, analisar sobre isso, até porque eu era muito novinho, eu tinha 20 anos de idade, então aí, depois eu fui analisar, eu ia analisar e tal, era pra ele fazia questão de mostrar que não era pessoal. Ele estava Isso tratando aí, do profissional, entende? É exato. mais ou menos isso. Então, quando a gente consegue identificar, quando você está ainda conseguindo identificar justamente esses detalhes, olha só, ele não está falando de mim, ele está falando comigo daquilo que eu estou fazendo, porque eu tenho um alvo, um objetivo. Então, você sabe o seu objetivo, você encontra aquela pessoa aí que você tem admiração por ela, tem um vínculo e sabe muito bem que ela está dentro do que ela precisa cobrar, e isso está sendo bom para você, para o seu crescimento naquela busca. Você fazia o trabalho fora, tudo que com certeza, para ele falar para você, olha, você chega mais cedo, vai fazer isso daqui, toma essa, te deu as dicas, ele poderia deixar você te dar corda para se enforcar, né? Ele não te deu as dicas porque tanto vai favorecer a empresa quanto também ao seu crescimento pessoal. E aí, então, quando a gente entra a gente começa a ver todo esse contexto, e aí você vê que a pessoa, se não está, eu não estou tendo milindres, né? Eu estou percebendo que é algo que não é de mim que ele está falando, mas é comigo para o meu crescimento. Eu estou com a minha mente aberta para aprender, estou em paz, estou conseguindo dar conta. Talvez eu tenha aquelas emoções que vai ficar assim, ninguém gosta de ser chamado a atenção. E aí tem aqui um pouco de autocobrança, mas eu consegui lidar com isso. Então eu estou conseguindo trabalhar com isso daí, né? Aí eu preciso também ter outras questões comigo, por exemplo, a alegria, a satisfação daquilo que eu faço e também o contentamento daquilo que eu recebo pelo aquilo que eu faço, né? Hoje nós temos uma briga muito grande que é
aquela questão assim, o consumismo me leva a querer mais do que eu tenho de condições. E eu que preciso avaliar e falar, olha, para eu conseguir uma máquina nova, eu vou precisar trabalhar isso daqui primeiro. Não é ir comprando, mas aí no que eu tenho lá, não, você já pode comprar, paga em tantas vezes. Só que se você já tem algumas coisas para poder resolver, você se enrola, não tem jeito, né? Então, assim, como que eu estou olhando para dentro de mim e como que eu estou lidando com tudo que está ao meu entorno, à minha volta. E aí eu preciso ali mesmo em loco, né? O meu patrão ele vai me cobrar, ele vai fazer isso. Se ele não consegue, não está conseguindo lidar, eu não posso deixar que isso me afete pessoalmente, mentalmente. Eu preciso estar atento. Então, assim, quais são os sentimentos que vão ali? E o pastor já falou claramente, às vezes a gente está no início do trabalho e tem um medo de falar. E aí eu vou juntar vários outros sentimentos ali juntos. Aí ele vai me cobrar, olha só, você já sai para trabalhar ansioso e Uhum. angustiado do que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer quando eu sair para trabalhar. Eu sei que eu tenho um programa, tenho uma meta, eu sei que eu tenho que chegar lá, eu tenho que bater o cartão. Então, assim, eu já preciso aprender a lidar com isso. Se eu não estou conseguindo fazer no tempo certo, eu tenho que diminuir. E o estresse é isso, eu tenho que sair mais cedo. A gente sabe que a caminhada, ônibus ou condução, aqui fica difícil, né? Então, assim, desenvolver dentro de mim a resiliência, não é ficar cobrando, eu não consegui. Mas, olha, ele me chamou a atenção, o que eu posso melhorar? Se eu não estou achando uma resposta, eu posso chegar para a pessoa, olha, o que você precisa aqui, eu não estou conseguindo dar conta, o que você pode me orientar para melhorar isso daqui? E eu posso fazer isso de casa, posso fazer no trabalho em loco, né? E aí, o principal de tudo, pastor, respeite os seus limites. Essa é a questão. Será que eu estou respeitando os meus limites? Será que eu sei quais são os meus limites? Quando eu vou chegando naquele momento que eu estou, tudo está me afetando, emocionalmente tem alguma coisa acontecendo ali. Há um sentimento que precisa ser trabalhado. Aí eu preciso procurar ajuda, preciso procurar uma psicoterapia, preciso colocar essas coisas para fora. Então, tem coisas do trabalho que você não vai fazer sair abriu a porta, se você está trabalhando no home office, abriu a porta e descarrega na família. Não dá. Já causa um trauma familiar e causa um problema familiar, e daqui a pouco você vai ter um problema maior, você está perdendo tudo aquilo que você construiu ou sonhou na sua história. Então, busque ajuda. É, cuidar da saúde fora do trabalho. Quanto tempo você trabalha? Né? O meu trabalho são 8, 12 horas, já excedendo, né? Ok. Mas e depois do trabalho? E isso acontece até com os pastores, né? Porque às vezes entra na rotina de 24, mas não é 24 por 72, não. É 24 mais 24 mais 24. Daqui a pouco ele não está conseguindo dormir porque dorme pensando naquilo, já acorda com demandas. Precisa, é onde vem o burnout, o esgotamento, né? Então a gente precisa estar atento. E aí a gente vê se uma das coisas de cuidar que a gente conversando com algumas pessoas, né? Ele sai do trabalho e às vezes a gente fala assim, e a crítica de fora, né? Tem pessoas que falam que, mas sai, tá lá na academia gastando dinheiro. Rapaz, mas aquilo ali está ajudando ele a cuidar da saúde dele, é o que ele gosta de fazer. Então faça. Vai com ele. Se é a família, vai lá com ele. Sai dali, né? Vai caminhar. Então, cuidar da saúde fora do trabalho. Qual foi a última vez que você tirou um tempo de lazer com qualidade com a sua família ou consigo mesmo? Né? Qual foi o último momento que você foi lá num parque, que você foi, que às vezes a gente fica com medo de muitas coisas também, mas que você saiu de dentro de casa, né? Não é sair ali do trabalho e ficar no telão, não, sair de dentro de casa, a família quer sair, então eu sair com a família e vou dar uma relaxada. Então essas coisas são importantes para a vida da gente, as pausas, né, durante o dia. Eu esses dias estava tentando lembrar que eu pesquisando também, né, até mesmo para ajudar na questão de estudo, né, aí vi lá na internet, lá uma técnica, vi um nome Pomodoro. Hum. Eu estou tentando lembrar o que é Pomodoro e lembrei que acho que tinha o negócio do extrato de tomate, que era isso, né? Para fazer o extrato de tomate, Pomodoro. E tem Lembrei uma aqui. técnica, pastor. Né? Você procura na internet lá, você vai ver a técnica Pomodoro. Falei, fantástico, mas não é para fazer o extrato de tomate, não. Ah, É para você poder produzir melhor. Por exemplo, tem pessoas que, se você fosse contar ali, né, é comprovado que você consegue ficar focado ali, ligado em uma leitura, em alguma coisa, 20 minutos, 25 minutos.
Então, assim, deu aqueles 25 minutos, tira 5 minutos só para relaxar. Desliga daquilo ali e faz uma outra sequência. Tem pessoas que, não, mas eu não consigo, eu tenho que fazer 1 hora direto de 2 horas. Tudo bem, mas não deixe de tirar um espaçozinho para poder levantar a cadeira e ali tomar um cafezinho, 5 minutos no máximo, não é para fazer outra coisa, ou para checar as mensagens, porque na hora da leitura e na hora do trabalho, você não vai ficar checando as mensagens, a não ser que você trabalhe com isso direto ali, né? E aí depois você vai ver o que está acontecendo, mas procura saber, né? Dá uma olhada lá, porque isso também é cuidar da saúde, né? Porque aí você dá aquela relaxada, levantou, tomou a água, porque hoje a gente anda com a garrafinha d'água, então você está trabalhando, já está tomando água, mas 1 hora você vai ter que levantar e ir para o banheiro. Né, o copinho d'água aí, né? E aí, 1 hora você vai ter que levantar e ir para o banheiro. Então, você tem que se hidratar. Então, qual é o minuto? Então, quanto tempo? Então, você tem a técnica Pomodoro que ele coloca lá na internet, lá é você tirar tempos de qualidade, que você foca ali no trabalho e tira um tempozinho de descanso rápido. E assim vai produzindo, vai cuidando da sua saúde. Aí cuida, ó, aí dá para cuidar da postura, para quem trabalha muito tempo sentado, às vezes o tipo de trabalho que você fazia, você vai dando conta a cada dia em relação a isso aí, né? Então, é muito bom. Muito bem. Como resultado desse diretor, né, que pegava no pé da gente lá e tal, e eu também me cobrava, eu também gostava de tentar, né, melhorar mesmo, aperfeiçoar e tal. E tive, claro, muitos colegas, muitos mestres que já estavam muito tempo no caminho, já, né, nessa época, e também me ajudaram bastante com muitas dicas e tal. Eu acabei, como resultado disso, em 2 meses ou menos de 2 meses que eu estava na rádio, eu já estava apresentando um programa no sábado pela manhã, né, que era o programa de maior audiência na rádio. Então, uma vez, acho que era uma vez por mês, porque havia um rodízio, né, de locutores que apresentavam esse horário, e eu já estava dentro desse rodízio. Nessa mesma rádio, teve gente que foi, para poder entrar nesse programa, para poder começar esse programa, levaram mais de 2 anos, né? Teve locutores que mais de 2 anos levaram para poder chegar. Então, assim, eu fiquei muito grato, né? Porque esse coach aí, esse técnico aí, me escalou, né? Porque eu quis, em vez de estar olhando para ele como um algoz, eu quis olhar para ele como de fato um orientador. E é muito bom quando você percebe, né, que havia um respeito, né? Então a gente tem que ter muito esse cuidado, porque quando você confunde isso, era o que eu estava querendo falar naquela hora também, quando você confunde isso, acaba que você começa a sentir as pressões, né, doutor Guilherme? Porque você acha que é pessoal. Exato. Né? Você Ele acha ali que... não é o seu amigo, ele é seu patrão, ele é aquele que está o seu supervisor. E eu Exatamente. preciso aprender a separar isso. Exatamente. E aí eu acho que aquilo lá é pessoal, aí eu começo a ficar preocupado, começo a ter preocupações talvez que não existem, né? Então assim, a gente tem que ter essa percepção. E aí é onde eu particularmente acho, né, que deveria entrar quando você se sentir assim. Se a empresa não tiver um psicólogo, procure. Eu acho que uma terapiazinha, né, para poder você distensionar, né, para você pedir aí um conselho de repente, ou uma orientação, ou até mesmo botar para fora aquilo que está te machucando, né? Eu acho que de repente pode ser muito bom mesmo, né? Doutor Guinaldo, eu tenho aqui, eu até pedi aqui pro meu amigo Lui, acho que ele está aqui me respondendo agora, para ver se chegou aqui alguns áudios. Isso, pronto. Então deixa eu liberar aqui, que eu pedi pro Luiz para ele ver se teria a ver com o nosso assunto. Então aqui tem 2 áudios. Então vamos ouvir então. Bom dia, pastor Welber, bom dia, doutor Aguinaldo. Só colocando, eu trabalho com bordados personalizados em casa há mais de quase 10 anos. E ultimamente eu tenho passado por problemas de ansiedade por acumular o serviço. No caso, as pessoas muitas vezes me ligavam 6 horas da tarde, queriam uma toalha para outro dia de manhã. Muitas vezes eu ficava até 10 horas da noite. E quando chegava no outro dia, eu levantava cedinho, fazia o café e já corria para a máquina. Aquilo era um compromisso que você tinha. E aí é onde aconteceu que a sobrecarga, igreja, bordado, família, outras coisas, né, que a gente tem, me carregou
e sobrecarreguei no caso, né? E eu passei a ter crise de ansiedade. Hoje, eu não tinha tempo, terminava de almoçar, já corria para a máquina. Hoje eu aprendi. Estou fazendo tratamento e eu aprendi que o tempo para a família, para a gente é essencial. Então, hoje eu levanto, faço café, não bordo mais de manhã, cuido da minha casa, faço minha comida, né? Depois do almoço eu deito, escuto alguns capítulos da Bíblia. Se tiver de tirar um cochilinho, tiro um cochilinho e volto para a máquina mais tarde. 5 horas a gente para, que eu saio para caminhar. Então, eu acredito assim que a regra a gente coloca. Tem mais outro áudio dela aqui também. Eu não sabia dizer não a meus clientes. E hoje eu aprendi. Porque a sobrecarga é muito difícil. Você fica doente, você tem aquela responsabilidade. Desde aquele momento que você fala para a pessoa, eu vou fazer, você quer resolver aquele compromisso, você tende a fazer, eu tenho que fazer e pronto. Então, muitas vezes eu levantei 4 horas da manhã para bordar, sabe? Não dormia direito. E foi acumulando, e o copo transbordou, né? Então, fica meu conselho às pessoas que trabalham em casa, como eu, coloque tempo, dê tempo ao tempo, porque muitas vezes a sobrecarga acaba adoecendo a mente, o corpo, né? E muitas vezes eu deixei de ir para a igreja porque eu tinha um bordado para fazer à noite. Hoje não, hoje eu já não faço mais isso. Já mudei meu pensamento, porque primeiramente Deus. Então alguém me liga hoje e fala assim, eu quero uma toalha para amanhã. Eu falo, não tem jeito. Eu não posso fazer. Final de semana também não trabalho mais. Era final de semana, domingo, todo dia trabalhando. E isso me deixou eu com a mente cansada, emocionalmente. Entrei numa crise de ansiedade muito terrível. Graças a Deus estou em tratamento. Mas é só isso que eu queria deixar, né? A minha opinião, né? Então, que a gente tem que fazer tempo pra gente. Se você não tem tempo para você, uma hora vai chegar que você vai adoecer, você vai ter que tirar o tempo para você, né? Então é melhor a gente tirar o tempo antes de adoecer, né? Mas tudo de bom para vocês, Deus abençoe. Abençoe todo mundo da 3.16. Que Deus possa estar abençoando cada família que está na escuta do programa. E esse programa é muito bom. Eu gosto de ouvir todos os dias, tá? Um abraço, fica com Deus. Obrigado, querida. Deus abençoe a sua vida. Obrigado aí pelo testemunho, né? Com certeza edificante, e já já o doutor Aguinaldo vai comentar. Mas olha só, doutor Aguinaldo, ela era a sua própria patroa e se sentia e se colocou nesse lugar de pressão, hein? Que tal? Isso aí, pastor Elber. E agradeço muito ao testemunho, né, dessa irmã. Parabéns, parabéns que está conseguindo se cuidar. E repara porque cai justamente, vai de encontro com a pergunta que o pastor fez, mas em relação à pessoa que trabalha em loco, né? Aquela questão da cobrança e tudo ali. Mas repara, ela trabalha com bordado. Vamos encerrar aqui pensando o seguinte: ela está fazendo a clientela, as pessoas já confiam, gostam do trabalho dela, e o que acontece? Sabem que a dificuldade da pessoa fazendo, e tem uns que são tão insistentes que às vezes fazem até uma chantagem emocional, né? Tipo, se você não pode, eu vou procurar outro. Procure outro, né? Eu preciso ser sincero em relação a isso. Eu tenho o trabalho, e o que ela fez, assim, ela chegou a esse momento porque ela se desgastou. Olha, fora de horário, você não vai conversar com ninguém, vai cair numa secretária eletrônica e você não vai conseguir. A pessoa que liga fora de horário é porque ela sabe que se ela fazer uma pressãozinha, ela vai conseguir o que ela quer, né? Tem aquela pessoa que é imediatista, ela quer as coisas na hora dela, conforme ela quer naquele momento. Então, passou o dia todo, ela não mandou uma mensagem, não falou, aí chega na última hora, quando passou da hora, não, eu quero para amanhã, eu quero para hoje, não, eu quero para ontem, sabendo que você precisa do trabalho, você quer, então ele mexe com o seu emocional. Então, a dica, né, que a gente pode fazer também, hoje é mais simples você chegar numa gráfica e mandar fazer um bannerzinho, então coloca ali os quadros de horário, como ela acabou de apresentar verbalmente. Olha, depois da hora eu não trabalho, eu tenho o meu momento do almoço, eu vou tirar para o almoço, não vai procurar na hora do almoço, que eu não vou atender, não adianta ligar na hora, não, mas é porque me deu tempo de eu falar agora. Não, se procurar, se organize, procure antes, e o meu horário de trabalho é de tanto a tanto, final de semana não tem trabalho, não tem expediente, né? Por quê? Se eu não coloco limite, é essa a dificuldade. Às vezes, pela necessidade, não sabemos dizer não. E depois,
somos obrigados a dizer assim, em vez de dizer o não, assim, eu não vou fazer porque eu estou doente, né? Então, é importante você cuidar da sua saúde. E, mais uma vez, muito obrigado pela colaboração aí. Podemos fechar por aqui, pastor Elber? Podemos sim, doutor Aguinaldo, com certeza. São 11 horas e 18 minutos. Então, quinta-feira que vem, a partir das 10 horas. Quinta-feira ainda não tem ainda, você não decidiu qual o tema que nós vamos... Sim, vou continuar falando sobre o trabalho, depois nós vamos mudar, né? Como o ambiente do trabalho pode acarretar em doenças psicológicas e os tipos de transtornos mentais que são considerados doenças do trabalho. Então, a gente vai ver nesses dois temas juntos ali, o ambiente de trabalho pode acarretar doenças psicológicas, como que ele pode fazer isso, e aí, independente, sempre a gente vai estar falando do híbrido, e muito obrigado pela nossa ouvinte aí que mandou essa colaboração, porque temos muitas pessoas trabalhando de casa. E aí, tem aqueles que precisam e ficam fazendo pressão para a pessoa ficar depois do horário de trabalho. Olha, o ambiente de trabalho dela ficou insalubre com outra mistura, com a casa, porque era a família também ali no meio, a família acaba sentindo. E os tipos de transtornos mentais que vão sendo considerados doenças do trabalho, como é que se lida com elas, tá bom? Vai ser esse o tema semana que vem. Maravilha. Bom fim de semana, Deus te abençoe. Quinta-feira que vem, permitindo Deus, estaremos de volta com mais um No Divã da Rede com o nosso querido doutor, pastor e psicólogo clínico, doutor Aguinaldo Pinheiro. De volta, então, vai estar com a gente na quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Bom fim de semana. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Aguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.